Graça e paz. Amém. Aleluia. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Vocês aqui presentes e aqueles que nos assistem nesse canal, aqueles que estão reunidos lá em Major Vieira, lá em Canoinhas e em todos os demais lugares aonde o Senhor levar esta mensagem, a mensagem desta palavra que Ele trouxe de uma forma poderosa para estar resgatando no meio do povo dele os sonhos que ele tem com cada um dos seus. Eu creio que aonde esta palavra chegou no sábado passado e tem chegado porque ela está aí no nosso canal do YouTube, ela tem acrescentado poderosamente a intenção de voltar aonde os sonhos de Deus estão, aonde o Senhor destinou para sermos nele e para ele. Eu creio em nome de Jesus que nessa sequência de palavra, porque hoje será a segunda palavra que estaremos estudando junto, esse momento em que esta palavra do livro de Gênesis, lá do capítulo 40, a partir do 1 até o 23, veio para nós e nela o Senhor está nos ensinando. Eu creio que sim, ela terá uma sequência de ação na vida daqueles que se dispuserem a se render a esse ensino. Porque quando a gente lê a palavra de Deus, a gente pensa, por que essa história? Por que essa história está narrada aqui? O que eu tenho a ver com o sonho de alguém, com o sonho que aquele ou com aquele outro sonhou? Ou com qualquer outro conto que a Bíblia esteja narrando? Mas a palavra de Deus diz que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Amém. Então eu creio poderosamente que esse ensino que Deus enviou na nossa direção, através desta palavra, ela veio para despertar sonhos adormecidos. Ela veio para ressuscitar sonhos que já foram desistidos deles. E ela veio para mostrar que sim, Deus, Ele tem sonho com a tua vida. Deus sonhou com você. E Ele sonhou com você sonhos que só você pode realizar. Eu creio que um dos grandes ensinos desta palavra está na verdade de que nem todo sonho me realiza. Porque às vezes o nosso dia a dia trata-se de trabalhar para realizar os nossos sonhos. O nosso dia a dia é muitas vezes em função de investir a nossa força, de investir o nosso conhecimento, de investir todo o nosso ser para que os nossos sonhos se realizem, para nós sermos realizados com tais sonhos. Porém, o que esta palavra nos ensinou no sábado passado é que os sonhos que não vêm de Deus para a nossa vida, eles não têm condição de nos realizar. O sonho que nos realiza é o sonho que Deus sonhou conosco. E nós vimos também dentro desta palavra que sonho, ele é igual visão. Você pode usar esta mesma palavra. A tua visão, a visão que Deus tem com a tua vida, ou o teu sonho, o sonho que Deus tem com a tua vida, ambos, eles falam daquele porquê da tua existência, é o propósito para o qual você veio a existir, porém em forma de imagens. O teu sonho, a visão que você tem, que veio de Deus para a tua vida, é o teu propósito.
em forma de imagens. E quando eu olho para esse texto, como todos os demais textos da palavra, há uma fonte infindável de riqueza. É tanta riqueza nesse texto, tanta riqueza de ensino, que quanto mais você tira a riqueza dele, mais riqueza nele brota para você. Quanto mais riqueza você extrai desse texto, mais riqueza brota para você nesse texto. Então, quando a gente para analisar verdades sobre este ensino de Deus nesse texto, uma delas é que a gente consegue identificar inimigos dos nossos sonhos, inimigos da nossa visão. E se nós analisar ali o primeiro colocado como líder daqueles sonhos, daquelas visões dentro daquele cárcere, José, ele foi lançado primeiramente pelos seus irmãos numa cisterna, num poço, por causa dos sonhos dele. José compartilhou dos sonhos dele. Isso trouxe na alma dos irmãos de José intensa fúria contra ele. Porque quem era esse sonhador José? Ele era um entre 12 irmãos. E ele era, a Bíblia diz, o preferido do papai. As vestes de José eram diferentes das vestes dos demais irmãos. Enquanto os irmãos trabalhavam, davam duro no trabalho, José estava sempre perto do pai, servindo o pai. E o pai, a Bíblia diz, amava mais José do que a seus irmãos. E com isso já havia ali no coração daqueles irmãos uma leve inclinação de desprezo por José, por ser o preferido do papai. E ele tinha dentro da casa do pai toda a mordomia que os demais irmãos não tinham. Toda a melhor comida, o melhor carinho, o melhor afeto do seu pai era para ele. As vestes, as melhores vestes eram para José. E quando os irmãos tiveram uma oportunidade, porque ouviram que José sonhava e que o sonho, ou a visão de José, era eles, além de tudo isso que viviam no dia a dia com José, era vê-los se curvando perante José. A visão de José, o sonho de José falava desses irmãos então se curvando diante dele. E quando eles tiveram a oportunidade de agarrá-lo e matá-lo, eles de uma forma brutal tentaram isso, porém aquele que carrega a visão, aquele que carrega o sonho de Deus, tem sobre si o livramento. Aleluia. Tem sobre si a graça da proteção de Deus. E ele foi livrado ao ponto que seus irmãos decidiram então lançá-lo num poço para que ali ele morresse. Mas você sabe, eu sei que você conhece esta palavra, quando eles viram alguns mercadores, eles então o venderam como escravo, tiraram ele daquela cisterna, daquele poço e venderam José. Ele foi para uma outra nação servir de escravo. Dentro deste lugar houve mentiras e acusações contra José e por isso ele foi lançado numa masmorra.
E quando eu paro para ver o poder da visão, o poder do sonho desse moço, o poder do sonho de Deus sobre a vida de uma pessoa, o primeiro ensino, a primeira lição desse texto sobre inimigos da visão, inimigos dos sonhos. Talvez a gente se detenha, poxa, os maiores inimigos são os que estão dentro de casa, são os irmãos, mas essa não é uma verdade. Os irmãos, eles acharam que causaram um dano a José, mas Deus usa tudo aquilo que vem para destruir um sonhador, para matar um sonhador, para elevar este sonhador no propósito liberado sobre ele. Amém. A Bíblia diz que Deus transforma a maldição em bênção, transforma aquele mal que veio para causar dano em bênção. Porém, muitas vezes, a gente, por não identificar os verdadeiros inimigos dos sonhos, a gente perde o sonho, a gente deixa de sonhar. Qual é, olhando para esse texto, o que mais favorecia de inimigo para José em toda essa situação? Para ele não chegar naquela masmorra, para ele não estar lá, para ele talvez estar lá, mas estar totalmente desistido de ser quem Deus elegeu ele para ser. O que é a visão, primeiramente? Já sabemos que é o propósito em forma de imagens. Mas a visão, meu querido, ela não tem a ver com a vista. A vista, ela é a função dos olhos, mas a visão é a função do coração. Então, o primeiro inimigo identificado nesse texto, que talvez ameaçou muitas vezes José de se tornar quem Deus sonhou que ele fosse, era a vista. Por quê, meu querido? Porque a vista, a função dos olhos é mostrar para você a realidade, o lugar onde você está. Você agora, aqui nesse ambiente, você consegue ver tudo que esse ambiente tem nele. Esta é a função dos teus olhos. E algumas vezes José, o que a vista dele mostrava, era totalmente contrário àquilo que tinha de visão implantada nele. O que ele via? Qual é a expectativa para a vista de um homem, para a vista de um ser humano, uma cisterna profunda, sem ter como sair dela? Qual é a expectativa de saída de um lugar que não te oferece saída? Talvez naquele momento, José olhou para aquilo e identificou: aqui está o meu primeiro inimigo. Porém, aquele que é chamado a viver os sonhos de Deus não vive pelo que vê, porque a Bíblia diz exatamente, essa é a vontade de Deus conosco, que nós vivamos pela fé. E a fé é a certeza daquilo que não existe, como já existisse. Então, José, ele tinha a convicção dentro dele que ali, aquele lugar, não poderia detê-lo, porque ele foi feito por alguém que era superior à profundidade daquele poço.
que poderia alcançá-lo, independente do lugar mais fundo que ele tivesse. E quando ele foi tirado dali e foi levado cativo, foi levado como escravo, a vista dele mostrava esta realidade para ele. Mostrava todo o trabalho duro que ele teria que, dia após dia, enfrentar, não mais com as vestes que ele estava acostumado a usar, os trajes especiais, o brilho dos sapatos, não é mesmo? A gravata que o pai colocava no pescoço dele, nada disso. Os trajes dele agora, a realidade que a vista dele mostrava era de escravidão, de escravo. Ele foi vendido como escravo. E quando foi acusado pela esposa do Potifar, foi lançado naquela prisão. E ali ele via uma outra realidade que oferecia para ele a certeza de que nenhum daqueles sonhos que ele tinha tido e que pulsava no coração dele se tornariam realidade. Por isso, meu querido, tire os olhos da realidade. Deus te chama a crer na verdade. Amém. A realidade não é a tua verdade. A verdade que Deus tem para você, ela não tem a ver com a tua realidade. Aí, quando você observa que mesmo tanto tempo, José naquela prisão, identificando e fugindo desses inimigos, vencendo de cada um desses inimigos que a sua vista trazia para ele, e mostrando que a visão, ela te tira do lugar onde você está e te leva para o futuro que Deus tem para você. A visão, ela não se limita a um lugar. Por quê? Porque a vista, ela te limita dentro do ambiente onde você está. Mas a visão, ela te põe no campo da imaginação. Daquilo que Deus te mostrou. E você começa a crer. E a ver você realmente naquele lugar que Deus disse que te colocaria. Naquele lugar que Deus injetou o sonho em você e te mostrou que você chegaria. A vista, meu querido, ela te dá condição de viver o presente. Mas a visão te dá condição de viver no presente o teu futuro. Porque ela desafia a tua realidade. E então você começa a se mover não mais por vista. José não se moveu em nenhum dos seus dias por vista. E quando eu e você identificamos os inimigos da nossa visão, porque esse texto aponta mais de um inimigo, nós começamos a entender que realmente nada para um sonhador, nada para aquele que crê no que deu o sonho para ele. Nada vai parar você. Nada vai parar você na chamada que Deus tem com a tua vida. Nada vai parar você na chamada divina com a tua vida. Será que no momento em que José estava ali naquela prisão durante tanto tempo, ele sentia a falta das vestes que ele usava, que o pai preparava para ele? Daquele tipo de vida abundante que ele tinha lá na casa do pai, do consolo, do aconchego,
do carinho e do conforto que a casa do pai lhe oferecia e que de repente foi tirado dele. Quantos, meu querido, se encontram em lugares muito semelhantes, mas sem nenhuma expectativa do Deus que sonhou com ele, do Deus que sonhou com ela, porque ainda não aprendeu que existe um Deus que te fez e que te formou para algo. Deus fez você para algo. Deus fez José para algo que só José poderia fazer. Quando o Senhor me fez, quando o Senhor te fez, Ele não nos fez para sermos mais um. Mas realmente, Ele nos fez porque algo na terra Ele queria que fosse feito, que somente eu, você, poderíamos fazer. E então o Senhor nos trouxe à existência. Então o Senhor nos fez para Ele. E quando você está num lugar como esse, aprisionado, e que pensa, por que Deus, se existe Deus, muitas vezes já começa nesse lugar, se existe Deus, por que eu estou nessa? Por que é que eu estou aqui? Sim, meu querido, Deus existe. O Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, fez você também. E Ele fez você para algo grande, para algo maior do que tudo que você tem sonhado até agora. Então, por isso, nessa noite, Deus convida você a tirar os teus olhos daquilo que tem prendido você em lugares indevidos. Porque até os lugares indevidos são propícios para o agir de Deus acontecer e a glória dele se manifesta. Talvez você olha para questões pessoais tuas, para questões familiares ou ministeriais. E no teu íntimo, você sabe que a palavra dele é fiel e verdadeira. E que ele diz, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Então, a sensação da solidão e do abandono é falsa. Porque José, em nenhum daqueles dias que, entre aspas, foram negros na sua vida, ele estava sem a presença do Todo-Poderoso. Aquelas escuridão, aqueles dias de escuridão, dias, então, entre aspas, de trevas, pelo qual José passou e enfrentou, em todos aqueles dias, a calamidade não o pôde destruir, as situações não o puderam destruir, porque os olhos dele não estavam voltados para aquela realidade, mas para aquele que plantou a visão dentro dele, para aquele que ele sabia que em tudo apontava para algo maior, para algo superior, e que nem ele mesmo entendia, mas que ele estava ali pronto e disponível. Você não vê em nenhum momento do texto, quando aqueles dois, o padeiro e o copeiro, foram trazidos, em nenhum momento está descrito que José estava preso em murmuração, em lamento.
coisa triste me aconteceu. Meus irmãos, cara, não valem nada, só se aproveitam de mim, me lançaram, me venderam. E aí, cara, tô onde tô. E aquele copeiro e aquele padeiro lá lambendo as feridas do José. Você não vê esta situação. Mas você vê que José, revestido da presença de Deus, ele viu que aqueles moços estavam com um semblante abatido. Aqueles moços estavam perturbados por o sonho que tiveram e não havia quem revelasse, porque só um revela. Só o Deus que dá o sonho é capaz de revelar o sonho, meu querido. Este é outro ensino da palavra. Mas qual é o sonho de Deus com a minha vida? Que sonho Deus tem para mim? Quanto mais íntimo dele você for, meu querido, mais próximo da revelação e do entendimento de saber o sonho dele com você, você está. A alegria formoseia o rosto, diz a palavra. A formosura do rosto de José nunca deixou de transparecer, de aparecer. Independente da situação que viesse, a formosura no rosto de José era constante. Por quê? Porque o lamento, a murmuração fogem de um sonhador. Elas não cabem, porque a visão tomou o sonhador de tal forma que tudo o que move ele é capaz de trazer formosura ao seu rosto, de trazer alegria contínua no seu dia a dia. Queridos, quantos líderes eleitos por Deus, chamados por Deus, estão em profunda depressão, estão aprisionados realmente em cadeias, falando também de cadeias físicas. Não importa o lugar onde você se encontra. Todos os lugares são acessíveis para Deus. Desde que você volte o teu coração para Ele, desde que você volte a tua mente para Ele, desde que você se renda reconhecendo que há um Deus Todo-Poderoso que fez você com uma vontade. E que somente ao conhecer esta vontade e você interagir com esta vontade, você será realizado, você será completo. E quando nós começamos a andar nos inimigos desta palavra, nos inimigos que esta palavra aponta, outro grande inimigo do sonho, da visão, é a divisão. O que é divisão? Sabe, meu querido, a vontade de Deus com você é única. Então, se você tem 2 sonhos, algo está errado. Não, eu sonho em cumprir o propósito de Deus com a minha vida, em dar do suco da videira para todos aqueles que tiverem sede e o Senhor enviar até mim, mas é quando me sobrar tempo. Nas férias mesmo, eu quero me ocupar disso. Ou então quando eu me aposentar, ou vou tirar uma licença prêmia talvez, para mim sair por aí servir o suco da videira. Porque no outro período ali eu não posso pelo fato de que eu tenho o meu sonho.
a trabalhar. O meu sonho a ser exercido por mim mesmo. Sabe, o sonho que Deus tem com a tua vida, ele precisa ser conhecido lá onde você trabalha. Para que o teu trabalho sirva ao sonho que Deus tem com a tua vida. O sonho que Deus tem com a tua vida não anula você como mãe, não anula você como dona de casa, não anula você como uma grande e conquistadora mulher nos dias que a gente vive hoje, né? Aonde há uma fala que as mulheres hoje devem ser empoderadas. Eu quero te dizer, minha querida, que o sonho de Deus é o que te dá poder. O maior empoderamento que uma mulher pode ter é estar submissa às mãos do Deus vivo, estar entregue nas mãos daquele que a criou, que a fez para ser grande dentro do reino dele, grande em todo o sonho dele com ela. Eu quero te dizer que quando você está ali fazendo a refeição para os seus, você está servindo. Em todo esse serviço você pode sim estar servindo o suco da videira. Em cada lugar onde você estiver. Você que é homem, poxa, mas o meu dia a dia é tão puxado. Eu tenho que prover para os meus filhos, para minha casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Em todos os teus tenhos, conduza esses tenho que ao sonho que Deus tem com a tua vida. E ali comece a permitir que tudo isso sirva o sonho que você tem, dado por Deus a você. Porque 2 sonhos fala de uma divisão de intenção, uma divisão de pensamento, uma divisão de esforço, uma divisão de pensamento. Porque o que precisa me mover? O que precisa me mover é o sonho que Deus tem comigo. A Bíblia diz que nele nos movemos e nele existimos. Aleluia. Que no momento em que você olhar, não, mas tem 2, então tem divisão de esforço. Esse é um dos piores inimigos. É você estar dividido no sonho que Deus tem com a tua vida. Empenhando esforço, empenhando benefícios naquilo que Deus não sonhou com a tua vida. Isso traz tristeza. Isso traz anulação do sonho de Deus. Porque a divisão, ela só serve para destruir. Toda a divisão, ela causa dano. Ela não acrescenta para conquistas. Então, quando Jesus fala, ele diz, olha, uma casa dividida entre si não subsiste. Um reino dividido não subsiste. Tudo que está dividido está à mercê da destruição. Por isso, eu preciso conhecer aquele que sonhou comigo. Eu preciso investir os meus dias em conhecer o Senhor. Eu preciso dar tempo do meu dia para Ele, a fim de que Ele me permita saber quem Ele é,
o que Ele diz na sua palavra, o que Ele diz de mim para esses dias, o que Ele diz desses dias para mim. O desejo de Deus é que nós o conheçamos e que nós prossigamos em conhecê-lo. Porque independente da situação, nós não vamos dar lugar, quando conhecemos Deus, não vamos dar lugar a outro sonho que não seja o sonho de Deus com a nossa vida. E nós vamos aprender que o período onde o presente nos mostra coisas contrárias a este sonho, eles não têm poder sobre nós. No período que a nossa vista nos mostrar realidades contrárias aos sonhos de Deus conosco, nós vamos ter o entendimento de que nós não movemos o nosso ser por aquilo que está diante dos nossos olhos, mas por aquilo que pulsa no nosso coração, plantado por Ele em nós. Eu creio que quando nós identificamos os nossos inimigos, nós não mais alimentamos demônio, como foi o caso daquele padeiro. Nós conseguimos entender que tudo o que vamos dar para alguém, servir alguém, não pode ser a partir de nós, mas a partir do Deus que habita na nossa vida, a partir do Deus que mora, que faz morada no nosso ser. E nisso, os nossos sonhos começam a trazer realização. O meu sonho começa a me realizar no Deus que me chamou. Há uma completude no lugar do desespero. Há paz no lugar das muitas perguntas. Mais ou menos assim. Com quem eu vou me casar? Que curso eu devo fazer? Será que a pessoa que eu estou buscando em Deus, ela será o meu cônjuge? Todas estas questões e muito mais, elas começam a sumir, porque a tua mente está guardada pela paz que Ele te dá. Não importa a situação ou a gravidade que os olhos mostrem, ou a grandeza do outro sonho que você tem com você mesmo. Se você aprendeu o caminho do conhecimento de Deus, este conhecimento vai quebrar de você o interesse por sonhos errados. Ele vai remover de você o aprisionamento em sonhos que Ele não sonhou com você. Eu quero continuar esta palavra no sábado que vem. Creio que Deus tem para você algo bem profundo na continuação desta palavra, que levará você a andar com mais destreza em tudo aquilo que Ele sonhou com você, longe dos embaraços, longe dos tropeços, e sim, de mão dada com aquele que te deu o sonho. Independente do caminho que estiver diante de você, Ele diz assim: eu aplano o caminho diante dos teus pés. Ele sempre vai nos conduzir ao lugar que Ele deseja nos usar. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor continue ministrando esta palavra ao teu coração. E quero que você lembre que o conhecimento de Deus,
Ele remove você do caminho da destruição e te coloca dentro do propósito. Deus abençoe. Amém.